Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo diário do próximo capítulo da novela Vencer o Desamor. Mas antes, peço que deixem seu like, pois é muito importante para mim. E se inscreva-se no meu canal, tá? Vamos lá! Meses atrás, Joaquim estava com o celular de Eliseu. O senhor tirou o chip do celular e colocou atrás do porta-retratos de sua foto. Bárbara ouviu e levou a foto para o seu quarto. Daphne diz à mãe que encontrou um chip e vai ligar para Bárbara para avisar. Álvaro pergunta ao dono da joalheria se o homem que empenhou aqueles brincos disse de quem era. O senhor pede que ele vá e pergunte ao seu tio. Álvaro diz que não é seu tio, mas esses brincos não são dele, e pede que lhe dê. O senhor pede a Álvaro que saia dali, pois senão irá chamar a polícia. Álvaro está em choque. O dono da empenharia liga para Lino e diz que um homem o disse que os brincos que ele levou são roubados. Lino fica chocado por ter sido descoberto, mas já está preparado para dar um jeito em Álvaro. Álvaro liga para o delegado Montanha e diz que já sabe quem matou Olga e precisa contar pessoalmente. Lino vai até o hospital para ficar com Bárbara e ver Gema. Lino diz a Bárbara que ultimamente está nervoso pelo casamento deles e a viagem. O senhor aproveita para pegar o celular de Bárbara e telefona a Álvaro. Lino diz a Álvaro que ele está com ideias más sobre os brincos de Olga e precisa explicá-lo. Álvaro pede que ele fale com a polícia, pois não tem nada para falar com o violador. Lino ameaça Álvaro caso não se encontre com ele, pois irá machucar a Bárbara. Álvaro telefona a Gael e pergunta se já falou com sua mãe. Gael diz que sim, e sua mãe deve estar no hospital. Álvaro telefona a Gema e pergunta de Bárbara. Gema diz que Bárbara saiu com o Lino. Álvaro vai até o lugar em que Lino combinou para se encontrarem. Álvaro vai até o galpão e escuta uma mulher gritando. A mulher é Graziella e o porco do Lino bateu nela. Lino dá uma paulada na cabeça de Álvaro e ele desmaia. Morrendo de medo, Graziella pede a Lino que não faça nada com ela. Lino levou Bárbara para ter um dia de princesa num spa, para ela ficar distraída e não perceber nada. Enquanto isso, em Rio Verde, Josefina diz a Daphne que ultimamente sempre briga com Silvestre. Daphne aconselha ela a se separar. Josefina se preocupa com isso, porque apesar de tudo, Silvestre a ajuda nos gastos da casa. Lino prendeu Álvaro e o deixa em cativeiro no galpão. Álvaro pergunta da mãe. Lino diz que ela está bem e só serviu de isca para trazê-lo ali. Álvaro diz a Lino que ele enganou sua mãe e a iludiu. Lino diz que ela se iludiu sozinha. Álvaro pergunta a Lino por que matou Olga e a violentou. Nojento, Lino diz que não é um violador e gosta muito das mulheres porque o encanta e deixa ele louco. Mas o de Olga foi uma exceção, pois no dia que voltou à casa de Bárbara para buscar umas caixas com coisas para levar à boutique de Melda, encontrou Olga lá. No dia, Lino estava pegando umas caixas e colocando no carro, mas tinha deixado os celulares lá dentro da casinha. Olga chegou para procurar Bárbara. Lino disse que ela estava na boutique de Melda e não estava ali. Olga queria afirmar que seguiria com o projeto do condomínio e por isso decidiu entrar na casa para esperar Álvaro e Bárbara. Olga ficou curiosa e queria ver como tinha ficado a reforma da casinha. Olga acabou encontrando a caixa onde tinha os celulares de Lino e viu o celular de Álvaro lá. A moça decidiu pegá-lo e ficou chocada quando descobriu que Lino era um ladrão e violador. Lino lembrou que tinha deixado sua caixa lá dentro e entrou na casinha. Ele viu que Olga estava pegando o celular e guardando na bolsa. Olga disse que veio ver a casinha porque sentiu curiosidade. Lino questionou pelo celular. Olga disse que era o celular de Álvaro e queria sair. Lino disse que ela não ia sair, e muito menos com esse telefone. Olga disse que ele era um ladrão e violador, e todo mundo iria saber. O porcalhão do Lino, maldito nojento, dopou Olga e depois disso abusou dela e a matou. Lino diz a Álvaro que Olga complicou toda a sua vida e esteve ali no mesmo lugar que ele está, mas depois a enterrou no lugar que a polícia encontrou. Mas como sempre, decidiu ficar com uma lembrança de suas meninas. E dela pegou os brincos. Álvaro diz a Lino que um dia ele vai pagar por todo o mal que fez a tantas mulheres, e ele é doente, e pergunta o que ele quer com sua família. Silvestre chega em casa e pede a Daphne que façam as pazes. O nojento tenta abusar dela, mas Daphne pede que ele a solte, pois sente nojo dele. Álvaro pede a Lino que deixe sua mãe em paz.
Lino diz que não ama Bárbara, mas quer se casar com ela, porque já não tem a mesma energia de antes, para continuar fazendo isso com suas ratinhas. Álvaro chama de doente, infeliz. Lino diz que terá sua última ratinha e será seu troféu, que é a Ariadna. Álvaro pede que ele não se atreva a tocar Ariadna. Lino aponta uma arma para a cabeça de Álvaro. Daphne grita para Silvestre não a tocar. Gael procura a casa de Josefina para falar com Daphne. Josefina fica chocada ao ver Silvestre tentando abusar de sua filha e dá uma panelada na cabeça do nojento e o expulsa de sua casa por ser um maldito pervertido. Ela afirma que irá denunciá-lo para a polícia. Bárbara pergunta à funcionária se Lino está na sauna. A moça diz que Lino saiu há muito tempo, mas deixou tudo pago. Bárbara procura pelo seu celular, mas percebe que Lino pegou ele. Lino retorna ao spa e diz a Bárbara que vendeu um quadro valioso para ter dinheiro e irem para Paris. Josefina chora e diz a Daphne que se arrepende de não ter ajudado e nem acreditado quando ela dizia ter sofrido quando era criança por causa de Silvestre. Josefina pede perdão à filha. Daphne pede que ela não fique assim, pois sempre serão mãe e filha. Gael chega à casa de Josefina. Daphne fica surpresa. Gemma agradece a Bárbara e Lino por terem vindo vê-la, mas ainda está triste pela morte de Pedro e pela condição de Jimmy. Gael diz a Daphne que o que João a disse foi mentira e ela precisa ver João para ele esclarecer o que aconteceu. Ele também conta que Gemma também está no hospital, já que esteve envolvida no acidente de João. Ariadna manda mensagem a Álvaro para conversarem. Daphne permite que Gael fique na sua casa e passe a noite ali com elas. Amanhece. Tadeu conta a Ariadna como está sendo sua rotina no orfanato. A Ariadna diz a Tadeu que não sabe quando ele sairá de lá, mas não vai demorar muito. A funcionária diz a Ariadna para se despedir de Tadeu, pois ele voltará às atividades. A Ariadna diz ao filho que o ama e sai. Daphne e Gael chegam ao hospital, onde João José está internado. Daphne vai ao quarto de João para vê-lo e saber de toda a história envolvendo a morte de Nestor. Daphne diz a João que já sabe que ele foi invejoso com Gael e competia com ele em tudo. João diz que quando estava em São Luís, em Gama, Gael era o único que podia dirigir o carro da agência, mas ele aproveitou e usou o carro para demonstrar a Gael que também podia como ele. E estava indo à entrevista com o cliente, mas no caminho, por ele estar olhando no celular e querendo ir mais rápido, acabou se envolvendo num acidente onde Nestor morreu. João ficou desesperado e desceu do carro para ver Nestor. O carro tinha capotado e João viu o homem ferido. Ele perguntou se ele estava bem. O moço pediu perdão por não avisar ninguém, mas não podia avisar, já queria se meter em problemas e também tinha que ir a uma reunião. João diz a Daphne que quando chegou em Gama, tudo estava perdido e já não teve reunião. Daphne chora e diz a João que ele foi capaz de acusar o melhor amigo disso, e seus filhos ficaram sem pai por causa da irresponsabilidade dele. Pois se tivesse chamado uma ambulância, seu marido estaria vivo. Daphne chora muito. Eduardo chega ao apartamento de Ariadna para morar com ela. Ari decide sair com Cassandra, pois terá uma revista de finanças. João diz a Daphne que reconhece o que fez, mas no momento não soube o que fazer. Ele diz que a vida já o cobrou da desgraça que provocou e pede perdão. Daphne, chorando muito, diz que por culpa dele ficou viúva com 2 filhos para criar, mas a vida o cobrou de outra maneira e não irá pagar pela morte de Nestor, e sim pela de outro menino que estava no outro carro envolvido no acidente. Daphne diz que gostaria de enchê-lo de tapas e insultos, mas ele não merece que ela tenha algum sentimento por ele. Linda diz à amiga que tem que ir ao México procurar Eduardo e fazer ele pagar pelo que a fez. Daphne diz a Gael que duvidou dele porque João a disse que ele estava estranho e Romena também tinha dito isso a ela e por isso tinha suspeitado dele. Ariadna diz a Cassandra que Álvaro não respondeu a mensagem que mandou ontem à noite. Ari manda outra mensagem. Lino se passa por Álvaro e diz: "Perdão, meu amor, mas é que estou indo ver um cliente em outra cidade. Estou com muita vontade de te encher de beijos e de abraçar o Tadeu." A Ariadna é estranha e diz a Cassandra que parece que Álvaro esqueceu o que aconteceu entre eles. Ari pede a Álvaro que ligue para ela quando puder. Lino coloca um saco preto com o corpo de uma pessoa no porta-malas do carro de Álvaro e diz: "Adeus, Álvaro."